Como decidir o tratamento para o meu paciente? Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje é um dia legal porque vou responder o primeiro e-mail recebido de ouvinte. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Primeiramente vai lá no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Avalie com 5 estrelas para ajudar a visualização por mais pessoas, principalmente porque estamos começando ainda. Número 2, indique este ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Eu vou selecionar as melhores dúvidas para responder sempre com a busca nas melhores referências científicas disponíveis sobre a dúvida. E eu tô aqui, voltando aqui após um hiato, porque nessa última semana estava acontecendo o Rendezvous Brasil, que é um encontro internacional de parkour que aconteceu aqui em Brasília. E eu estava traduzindo também uma certificação para professores de parkour, que é o Adapt Qualifications. Para quem é do parkour aí e quer saber mais sobre esses dois grandes acontecimentos, né, do mundo do parkour, manda uma mensagem que a gente troca uma ideia, beleza? Mas vamos lá diretamente atacar a questão central do episódio de hoje. O e-mail ele veio da Amanda Alves, de Niterói. Ela tem 22 anos e é estudante de fisioterapia. E ela pergunta o seguinte: Fala Baeta! E aí ela colocou também entre parênteses, né? Não tenho essa intimidade toda, mas eu quis aproveitar o nome do podcast. Não tem problema, Amanda. Enfim, eu sou estudante de fisioterapia do 4º semestre e eu fico frustrada quando meu professor coloca casos clínicos para a gente resolver em sala de aula e a gente fica procurando uma causa para todo o quadro do paciente sem achar às vezes. Eu fico me sentindo incompetente por não acertar na mosca, verdade seja dita. Acabo também me sentindo como uma barata tonta, tentando olhar para toda a história patológica e, por um milagre, identificar um ponto onde fazer a intervenção e consertar a pessoa. Até porque, observando profissionais da minha área, eles parecem ter tanta certeza sobre o tratamento que escolhem para as condições que tratam, e eu queria saber como que eu chego lá. Abraço e continue, por favor. Eu gostei dos primeiros episódios. Ô, Amanda, valeu aí, é nóis. Eu vou continuar com certeza, viu? E, Amanda, essa pergunta veio uma boa hora, tá? E antes de tudo, eu agradeço aí, né, pelo seu carinho. Eu vou tentar responder sua pergunta da melhor forma que eu posso hoje, né? Porque a gente está sempre se desenvolvendo, sempre estudando. Mas vamos lá. Primeira questão é, relaxa, tá? Essa visão dos profissionais geralmente vem com a experiência, tá? Eu conheço muita gente que durante a faculdade só faltava dar aula no lugar do professor, de tão inteligentes que eram. Só que quando se formaram, perceberam que do outro lado tem um ser humano. E na faculdade a gente se acostuma muito, né, com raciocinar em cima de números, de exame, de tecidos biológicos, de patologia, de via metabólica. E a gente tem pouca prática em campo, né, de fato. E muitas vezes a prática de campo não é suficiente para a gente estabelecer um vínculo maior, né, na nossa relação profissional-paciente. A gente fica um pouco perdido nesse quesito porque mais tarde vemos que uma coisa é você dominar os exames, os testes e etc. Outra coisa é você tratar uma pessoa. E eu imagino que em toda a área da saúde isso vai se aplicar. Por exemplo, eu sou da educação física e da nutrição, mas eu conheço gente da fisioterapia, da medicina, da biomedicina, da psicologia, e volta e meia eu vejo essa mesma preocupação, tá? Então relaxa. Só que para trazer uma pequena luz para essa ideia e talvez desafogar um pouco essa tua preocupação, vamos definir algumas coisas antes, tá? Primeira coisa é, nós, da área da saúde, temos que ter conhecimento sobre o seguinte: o método científico, ele explica tudo da vida. Só que, às vezes, a gente fica perdido. E por quê? Porque o pensar científico é o que trava a gente, às vezes.
E no geral, né, e isso em todas as graduações da área da saúde, a gente tem uma limitação que é o viés da nossa área. Na nutrição, por exemplo, a gente aprende a pensar em cima de alguns métodos, na educação física também aprendemos outros métodos, na farmácia, na psicologia, na fisioterapia, na medicina e etc. Todas essas áreas acabam tendo o seu próprio viés. Vamos para um exemplo aí bem básico, aí, só para você pegar essa linha de raciocínio. Imagina que a gente tem um auditório enorme com um monte de girafa. E aí a gente coloca uma pessoa de cada área da saúde ali, né? Só que todas elas vão estar vendadas. Então você tem ali a galera da biomedicina, da nutrição, da educação física, da fisioterapia e por aí vai. E aí a gente pede para todas essas pessoas circularem nessa sala para descobrir o que tem nela e descreverem o que descobriram. E aí, então o que vai acontecer? A galera vai começar a tatear, fazer barulho para tentar ouvir alguma resposta de volta, vai cheirar, vai ouvir, alguns talvez vão colher sangue, alguns vão tentar medir a girafa, né, usando a palma da mão, ou alguma fita métrica, alguns vão tentar pegar uma balança para pesar, enfim, vão tentar extrair o máximo de dados possíveis e pertinentes a cada área de onde pertencem. A questão é que pode ser que a pessoa da fisioterapia extraia algum dado que a pessoa da bioquímica, por exemplo, nem sequer pensou em colher. Por que isso? Porque o viés da pessoa da bioquímica é diferente do viés da pessoa da fisioterapia. Só que todos os pensares científicos dão sua contribuição para explicar as girafas que estão no auditório em diferentes esferas. Então a gente sabe que cada um vai usar o método científico, só que vai pensar de forma diferente para chegar no resultado da maneira que aprendeu a pesquisar. É por isso que eu gosto de pensar que, se você é da área da saúde, qualquer que seja ela, é legal furar um pouquinho a tua bolha profissional, entender um pouco de como as outras áreas se comunicam com a sua. E não é para, eu não estou falando isso, não é para invadir e você exercer ilegalmente a profissão do outro, mas você entender a interdisciplinaridade. Porque as pessoas, elas não são divididas em fatias que podem ser entregues a cada profissional. Então, por exemplo, é muito interessante, é muito enriquecedor que um profissional de educação física entenda de nutrição, mas não para virar picareta, né, charlatão, prescrevendo dieta, suplemento, multivitamínico, anabolizante, mas para complementar o raciocínio clínico na hora de montar uma estratégia de treino para o seu aluno. Da mesma forma que é interessante o contrário, o nutricionista entender de educação física para ajudar a compor o raciocínio clínico e errar menos na hora de prescrever um plano alimentar. E isso dá para falar de todas as áreas, né? Então, o profissional de educação física entender de fisioterapia e vice-versa, o profissional de fisioterapia entender um pouco de psicologia e por aí vai. Então veja que eu não tô falando de você chegar lá e estudar absolutamente tudo da outra área, que não a sua principal, ou então de ter que fazer uma outra graduação nessa outra área. Mas sim, eu estou falando de pegar disciplinas que vão se entrelaçar com as suas e estudar a forma que elas se relacionam. Não precisa se especializar na outra área, apenas expandir o seu próprio raciocínio clínico, entendendo que nós, seres humanos, sofremos uma intervenção em uma área de conhecimento e muitas vezes temos consequências dessa intervenção em outra área do conhecimento. Quer ver um exemplo? A gente já sabe há muito tempo que o exercício físico ele não tem impacto somente na estética corporal. A gente tem impacto na saúde mental, na fome, na força, na saúde social, na autoestima, no sono, no desempenho sexual, no aprendizado e por aí vai. Então, se, por exemplo, imagina que eu, profissional de educação física, ficasse preso àquele pensamento estereotipado, né, que a galera pensa na primeira vez que se fala de academia. Não, que treinar, fazer série de 3 de 12 é para hipertrofia, 3 de 8 é para força e 3 de 15 é para definição. Meu irmão, eu tava lascado. Primeiro que isso tudo, né, de 8, 10, 12, 15 repetições cravadas para cada objetivo, é mito, velho, é ultrapassado. Só que repara no seguinte,
Um profissional de educação física que fica preso nesse mito horrível e não entende quais são as repercussões biológicas, cardiovasculares e metabólicas do treino que ele vai prescrever e, principalmente, não sabe associar a situação do aluno ao que ele precisa fazer no treino, na melhor das hipóteses, ele fica sem aluno. Na pior, pode piorar a saúde do aluno ou até levá-lo à morte, dependendo do caso, indo para o extremo, né? A gente tem vários casos aí de pessoas que tiveram rabdomiólise e faleceram na mão de falsos profissionais ou até de profissionais ruins, né? Então, o recado que tem que ficar com essa primeira observação dos vieses profissionais, do pensar científico, é que um dos passos para você se tornar uma profissional fora da curva é você aprender a enxergar os pacientes com outras lentes também, não só com a sua visão de fisioterapia. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é que, além do viés profissional, que eu citei agora há pouco, tem um fator também que é o tempo de contato, ou a frequência de vezes que você tem contato com uma determinada situação ou algum conceito. Muitos profissionais da área da saúde, eles são excelentes não porque estudaram absolutamente todas as vias metabólicas, ou porque conhecem todos os métodos e metodologias para tudo, ou porque conhecem todas as enzimas, proteínas, patógenos e por aí vai. Eles são excelentes porque, na verdade, tiveram um contato mais frequente com as condições que trataram. É puramente por isso. E é uma forma de estudo também, porque, por exemplo, você vê com tanta frequência os pacientes terem, sei lá, joga aí uma osteoartrite de quadril, por exemplo. Então você vê com tanta frequência os pacientes terem osteoartrite de quadril que você acaba adquirindo cada vez mais conhecimento sobre essa condição. E quando ela ocorre com maior frequência, quais as causas dela, como identificar através de exames e etc. E você acaba internalizando todo esse conhecimento de tantas vezes que você vê ele, né? E um terceiro ponto aqui é que, com o tempo, infelizmente, né, talvez não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, o ensino ele foi se voltando para o trabalho e não para o saber, né, de fato. Isso trouxe algumas consequências ruins, não só para as pessoas, né, como indivíduos, mas para o desenvolvimento pleno das profissões. Quando a gente tem uma formação voltada exclusivamente para o trabalho, a gente tende a andar em cima de um trilho que é o trilho da nossa profissão. Só que o problema é que a vida não é um trilho, que se você pisar fora você descarrila. Nem a sua profissão é um trilho. Principalmente as profissões da área da saúde. A gente não pode agir como se fossem independentes uma da outra, porque o ser humano é uma integração de vários sistemas, várias causas, vários desejos, contexto. Então o ser humano é a inter-relação entre esses sistemas. Por isso é que a gente deveria olhar para os pacientes não com aquele questionamento de não, como que eu te conserto? Porque o como, muitas vezes, ele não está 100% nas mãos de um único profissional. E aí você poderia, sei lá, contra-argumentar dizendo, mas eu posso consertar aquilo que compete à minha área, né? Não, mas a pergunta que a gente deveria ter em mente, na verdade, não é essa. A pergunta é, quais são as causas do que está acontecendo com o meu paciente? Porque dessa forma você consegue errar menos nas decisões de tratamento por saber detalhes além do que o viés da tua profissão te dá. Aí você consegue até, em muitos casos, fazer a tua intervenção já deixando a pessoa pronta, entre aspas, para o outro profissional, né? Quando precisar, lógico, né? Porque vai ter algumas vezes que você resolve o problema pontual da pessoa e acaba ali mesmo. E aí eu preciso explicar o que eu quero dizer com causas. Tá? Na área da saúde, né, mas não só nela, que fique claro, a compreensão de um fenômeno envolve identificar a tua origem, a tua estrutura, o teu substrato e a tua função, e você representar esses fatores em algum sistema formal. E aí eu quero apresentar aqui um sistema que existe há muito tempo, né, que é interessante da gente usar, só que esse sistema se perdeu entre algumas linhas ao longo da história da ciência, e depois ele teve um pequeno reencontro aí em algumas áreas e tal. Então é possível que muita gente use o sistema sem saber de onde vem, ou mesmo sem usar o mesmo nome dele, né? E esse sistema é o sistema das 4 causas de Aristóteles. Então, esse sistema está, né, lá nos trabalhos de metafísica, né, do Aristóteles, e o objetivo dele
é definir o que realmente faz com que alguma coisa exista de fato. Então, olha lá, a gente está falando de um sistema que foi criado ali no período entre os séculos 3 e 4 a.C., hein? E segundo essa teoria, qualquer coisa no mundo precisa obrigatoriamente de pelo menos 4 causas para existir. E aí ele fala lá que são as seguintes: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Só que, vamos lá, a definição da palavra grega para causa, né, que Aristóteles usava, não era a tradução que a gente usa hoje em dia para a nossa palavra causa. A tradução mais próxima dessa palavra para o nosso idioma hoje é explicação. Então vamos entender rapidinho o que é cada uma das causas. A causa material é justamente o que responde a uma pergunta do tipo do que é feito. Então seria o elemento que compõe o objeto ou o fenômeno que você está estudando. Um exemplo, né? Para ficar fácil aqui, para a gente entender, tá? Um exemplo. A causa material de uma mesa é a madeira. Ou seja, a causa existencial fundamental é o fato dela ser feita com um material. Então, a mesa só existe porque tem um material que possibilitou a criação dela. Sem essa matéria-prima, essa mesa específica não existiria. E aí, a causa formal é a forma ou a estrutura do objeto ou fenômeno. Por exemplo, a causa formal da nossa mesa é a fórmula de retângulo, sei lá, com 4 pernas, né? Se você só tem as partes da mesa separadas, você não tem a mesa. A gente precisa que essas partes estejam organizadas em uma forma lógica para dar existência à mesa, beleza? A gente só entende que uma mesa é uma mesa pelo seu formato, mesmo que alguns detalhes mudem. Então, tudo que existe tem uma forma específica para um objetivo existencial. Ou seja, existe porque tem uma forma. Se não tivesse, não existiria, porque não teria essa causa. E aí, para a causa eficiente, a gente já entra num outro aspecto da mesa. A causa eficiente é a força ou a ação que causa ou produz o fenômeno ou objeto. Então, a causa eficiente da nossa mesa é o carpinteiro. O carpinteiro é a força que movimenta a causa material para organizá-la em uma causa formal e dar existência à mesa. Se a gente não tivesse ninguém para criar a mesa, ela não ia existir. A mesa não aparece do nada. Ela não simplesmente brota ali, né? E aí a gente chega na causa final. A causa final é o propósito ou o objetivo final do objeto ou do fenômeno. Então, para a nossa mesa, a causa final é, por exemplo, servir como superfície para colocar objetos, comida, decorações sobre elas. E aí, para descrever a nossa mesa, fundamentalmente a gente chega na seguinte descrição. A minha mesa é sólida e marrom porque é feita de madeira, que é a causa material. Ela não cai ou desmonta porque tem 4 pernas de comprimentos iguais, sustentando uma superfície de madeira na horizontal, essa é a causa formal. E ela é como é porque um carpinteiro a fez assim, que essa é a causa eficiente, e tem 3 dimensões porque é para ser usada por humanos para colocar objetos sobre ela, que essa é a causa final. Então, nesse sentido, a gente vê que a matéria é aperfeiçoada pela forma, a forma é aperfeiçoada pelo agente e o agente é aperfeiçoado pela finalidade. Aí você me pergunta, tá, mas Baeta, como caralhos eu aplico isso na minha área? Já chegamos lá. Mas saiba que um bom profissional de saúde fundamentalmente tem que, em algum momento do estudo de caso de seus pacientes, investigar essas causas, aplicadas à queixa que o paciente trouxe, mesmo que não nessa ordem ou com esses nomes. E quando a gente discute um fenômeno em função das causas, a gente passa a entender melhor o processo que levou àquele fenômeno. E isso é ouro, velho. Isso é ouro, Amanda. É o que todos os profissionais da saúde buscam, porque quando você entende os processos, você consegue entender em que parte dele o paciente está e onde você tem que agir. Mas vamos lá, vamos usar isso um exemplo bem básico e fácil da área do movimento humano. Imagine uma pessoa demonstrando um certo comportamento. Para a gente ter um comportamento, tem que existir uma causa material, né? O comportamento ele é definido como a expressão da atividade do sistema nervoso. As unidades básicas de comportamento são mecanismos perceptivos, mecanismos centrais e mecanismos motores. Essas unidades, elas podem ser organizadas em unidades mais complexas, chamadas sistema de comportamento, como fome, sexo, agressão, medo, por aí vai.
E os mecanismos perceptivos e centrais incluem mecanismos cognitivos, como ideias, crenças, memórias, intenções. E aí, vamos pensar aqui, qual seria o menor elemento possível que seria responsável pelo comportamento? Vamos delimitar um comportamento bem básico para todo ser humano, o andar, né? O andar do seu paciente, por exemplo. O andar é um comportamento humano observável e você precisa ter um corpo, um cérebro, etc. Mas qual que é a menor unidade responsável? Qual que é a menor unidade resistente aí para o andar? Vamos então pensar em genes, enzimas, neurotransmissores. Isso tudo é estudado lá na bioquímica, na fisiologia, na genética, beleza? Então, algo por aí estaria englobando ali a causa material. Vamos aí para a causa formal. Então a gente sabe que a gente tem os genes lá e eles precisam se organizar em determinados grupos para se transformarem em vias. Então, nessa fase aí, os genes codificam proteínas que ativam hormônios, que ativam vias. E para a causa formal do andar, a gente vai pensar então em vias, né? Sistemas musculoesqueléticos, cardíaco, respiratório, sensorial. A gente vai pensar em configuração no sentido de ordenação das coisas para dar um determinado formato ou sequência de ações. Até aqui, beleza, né? Mas quando você pensa no andar de uma pessoa, qual seria a causa eficiente, né? Quem que é o teu carpinteiro, né? Usando o exemplo da mesa. Quem ou o que movimenta suas causas material e formal para dar existência para você poder andar? Aí vai ter muita gente falando, não, é Deus. Deus me fez assim. Ok. Só que se você ficar presa nisso, você não vai poder fazer nada a respeito, porque a ideia de Deus é imaterial e é não influenciável. Quando a gente fala no comportamento humano, pelo olhar da ciência, a gente chega então na causa eficiente, que é o pensar. Pensar te faz existir, a existência te coloca em movimento. E qual seria a causa final do andar? Aí fica fácil, né? Se você analisar o contexto da pessoa do exemplo, né? Então pode ser chegar em algum lugar específico, pode ser para se exercitar, para alcançar algum objeto, para chegar perto de outra pessoa. E aí você olha para todo esse quadro e você investiga. O problema do meu paciente está em qual nível? Então repare que para nós da área da saúde, nós acabamos na maioria das vezes trabalhando principalmente com as causas formais e eficientes. Mas entender todas as outras vai dar maior clareza para a gente do processo inteiro. Inclusive para a gente estudar o caso específico do nosso paciente, no sentido de encontrar a resposta para alguma das perguntas, que é: qual a minha intervenção? A minha intervenção na causa formal, por exemplo, vai gerar consequências positivas nas causas eficientes material final? E aí é nessa hora que entra a tua investigação particular em cima das causas, das intervenções possíveis, das estratégias a serem adotadas e etc. O bom é que para a maioria esmagadora das condições de saúde mais comuns, a gente já tem quase tudo delineado. Você não precisa ir lá e fazer uma pesquisa exploratória para descobrir um mecanismo nunca antes observado na natureza. Você precisa só ir lá e pesquisar nos materiais já existentes. E não tem mágica nem método milagroso para você conseguir chegar lá, né, como você indagou no e-mail. O que existe é você pegar um sistema de estudo dos fenômenos baseado no saber mesmo, e não no trabalho. E você sentar a bunda para investigar, dentro das 4 causas, onde você vai agir com eficácia. Então, para fechar isso, não tem, por um milagre, identificar um ponto onde fazer a intervenção e consertar a pessoa, né? Como você brincou no e-mail. O que tem é você adotar um método investigativo e aplicar no estudo de caso da pessoa. E esse método exige que você saia da tua própria bolha profissional e você pense não somente no que é associado à forma de pensar do seu curso, mas também em tudo que compõe aquele fenômeno, aquela condição, aquela patologia, e enfim, por aí vai. Eu espero ter ajudado ao trazer aqui uma proposta de método, né, que eu uso na minha profissão. Eu conheço muitos bons profissionais que usam também, embora com outro nome, né, mas sempre com a mesma essência. E assim eu encerro esse episódio de hoje, ilustríssimos ouvintes. Se você quiser um plano alimentar personalizado para você, sem firula e sem complicação, mande mensagem no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante. Valeu? Até o próximo episódio.